Então tá, beleza. A gente está gravando aqui, vamos bater um papo. Na verdade, hoje é o seguinte: a gente estava até comentando a respeito disso agora, né? Essa situação é uma situação atípica, é uma situação que deve acontecer, pelo menos até setembro a gente vai ficar dessa forma, então, por cima aí a gente está falando em 4 aulas ou 4 semanas. Se tudo voltar ao normal, a gente volta isso aí em setembro, senão a gente vai ter que continuar dessa forma. Tem as suas, tem as suas desvantagens, tem seus lados positivos, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito aqui com vocês, enfim, isso é uma situação que não depende só da instituição Unibav, não depende, enfim, depende de um conjunto de variáveis aí para a gente poder retornar de forma presencial. Independente disso, a gente vai levar a disciplina aqui. Semestre passado, todos vocês acabaram fazendo, acho que o quê? 80% da disciplina foi à distância. Então está todo mundo já ciente aí do processo. Eu não vou, de maneira alguma, o semestre passado também não dá, a gente não vai fazer, sei lá, 3 horas e meia aqui, vou ficar falando, e vocês aí do outro lado, sabe-se lá se vão estar aí do outro lado também, enfim. Eu preparei as aulas, a gente foi preparando as aulas para a gente falar um pouco sobre, do ponto de vista conceitual, e a gente vai começar a deixar para vocês lá algumas atividades. Então, dá para usar o tempo que a gente vai consumir um tempo aqui, que não vai levar todo o período da aula aqui, de 7 até as 10, e o resto desse tempo aí a gente pode desenvolver como atividade. Especificamente hoje não, porque eu gosto sempre no primeiro dia fazer um overview da disciplina, contextualizar todo mundo, identificar o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, e isso é importante, para todo mundo ficar no mesmo contexto. Isso é legal para a gente entender onde é que a gente quer chegar com essa disciplina. E assim, primeiro, meu nome é Max, está aí no slide. Eu deixei o link aí também do meu currículo Lattes, porque eu não vou parar aqui para apresentações, enfim, mas pode dar uma olhada lá no currículo, lá tem todas as minhas informações. E assim, só para deixar vocês, para vocês entenderem a ideia da disciplina de IA, eu vim trabalhando com essa disciplina há um bom tempo. Aí mesmo aqui mesmo, né, na instituição, acho que eu trabalho com essa disciplina aí há uns 6 anos, eu acho. Mas eu já trabalho com a disciplina de IA há muito mais tempo do que isso. Essa tem sido uma área de pesquisa que me interessa muito e também tem sido uma área acadêmica. Eu venho trabalhando com esses caras aí, quando eu digo esses caras, essas vertentes, essas técnicas de IA, há um bom tempo. Primeiramente, exclusivamente com pesquisa e academia. Por quê? Porque a área de IA, se você pensar 10 anos mais ou menos, a área de IA não era uma área conhecida, não no mercado. Era uma área especificamente de academia mesmo. Quando eu digo academia, de instituição de ensino, de pesquisa. Só que se a gente olhar agora para os últimos, sei lá, vou dar um chute aqui mais baixo, se a gente olhar para os últimos 5 anos, mais ou menos, essa área ganhou um destaque gigantesco. No mundo, né? No mundo. Ou seja, todo mundo quer usar a inteligência artificial, todo mundo quer colocar inteligência artificial nos seus produtos, todo mundo quer explorar dados, e aí a área de inteligência artificial ela ganhou vertentes e sub-áreas, data mining, mineração de dados, machine learning, a parte de aprendizado de máquina, que mais? Data science hoje, que é uma área bastante que está em franco desenvolvimento, o pessoal está falando muito em ciência de dados. E o que essas áreas? Aí vem processamento de linguagem natural, reconhecimento de padrões, o que a gente tem aqui? Reconhecimento de voz, de face, tratamento de imagem, de vídeo, tudo com o objetivo de você reconhecer padrões e tentar automatizar isso de forma inteligente. Aí também tem a parte de chatbots, e aí por aí vai. Isso tudo que a gente está falando são softwares, porque a área de IA sempre ela teve muito ligada à robótica. Se você pensar nisso, sei lá, a própria ficção científica, né, os próprios filmes, de modo geral, sempre associaram a área de inteligência artificial com robôs. E hoje a gente realmente está falando de robôs, mas software, né? A área de IA hoje
ela é muito mais empregada no mercado de modo geral do ponto de vista de software, do que propriamente com robótica. Apesar de você ter uma porrada de empresas hoje, principalmente quando a gente fala de montadoras de veículos, por exemplo, sempre me vem na cabeça isso, porque você tem um grande parque instalado de robôs fazendo processos quase que automáticos e repetitivos. Mas a grande destaque da inteligência artificial hoje é, de fato, software. Né? E a área de inteligência artificial ela ficou muito ligada, muito amarrada com análise de dados. Ou seja, eu tenho uma porrada de dados, eu tenho um conjunto gigante de dados, e eu preciso entender esses dados. E quando eu estou falando de dados aqui, eu estou falando tanto de dados estruturados, que é esse que vocês praticamente convivem, muitos de vocês trabalham já na área, e convivem com esses dados, sei lá, num sistema, sei lá, um sistema de controle, sei lá, um ERP, você tem lá a parte de financeira, a parte contábil, a parte de recursos humanos, isso são os dados estruturados, está tudo bonitinho lá, você tem um modelo de dados seguindo, né, as 3 formas normais lá de normalização, um banco de dados relacional, está tudo bonitinho. Isso é importante? Claro que é importante. Mas a área de IA, além dos dados estruturados, ela começou a olhar muito para dados não estruturados. O que são dados não estruturados? Se você pegar, por exemplo, um áudio, né, um arquivo de áudio, ou uma imagem, ou propriamente quando você vai dentro de uma rede social, e lá você tem uma porrada de informação que as pessoas acabam postando, textos, imagens, vídeos. Isso tudo são dados também, só que não estão estruturados. Não da forma como a gente conhece estrutura de dados. Então, a área de IA, de modo geral, ela se ligou muito ao que o pessoal começou a chamar há alguns anos de Big Data, né? Ou seja, esse volume expressivo de dados que um monte de gente está produzindo, vocês produzem, eu produzo, todo mundo produz. Isso aqui agora que a gente está fazendo, a gente está produzindo dados também, porque eu estou gravando esse vídeo. Esse vídeo vai ser baixado em alguma rede social, sei lá, eu vou disponibilizar depois o link para vocês, vai subir lá para o YouTube, enfim, vai ficar na nuvem e são mais dados que a gente está gerando. E a gente produz isso diariamente com um volume gigantesco. Ótimo, isso é chamado de Big Data. Tá, mas o que eu faço com isso? Como é que eu processo isso? Como é que eu tiro informação útil daí? Aí é que a gente tem boa parte do processamento nessa área de analytics, de data science, de machine learning, de data mining, que são sub-áreas aí da inteligência artificial que estão preocupadas com o processamento desses dados. Ou seja, eu preciso entregar algum valor para o meu usuário, para o meu cliente. Meu cliente está lá falando, cara, eu tenho um volume de dados aqui gigante, o que eu faço com isso? Como é que eu processo isso? E aí a área de IA ganhou bastante espaço e está todo mundo falando em IA, está todo mundo querendo construir dashboards, está todo mundo querendo construir modelos preditivos que me digam o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, onde é que eu devo investir, onde é que eu não devo. A grande sacada hoje é essa. Então, eu preciso usar softwares inteligentes para que me dê subsídio para que eu consiga tomar uma decisão. E essa decisão é uma decisão o mais acertada possível. Não é admissível hoje em nenhuma área de negócio que alguma empresa que realmente esteja interessada em competir de forma séria no mercado, que ela vai dizer, cara, eu não preciso de processamento de dados. Mentira, porque se você não tiver esse processamento, se você não estiver olhando para os teus dados e tirando informação útil dali, você está fora do mercado. Então, todo mundo está fazendo isso. Eu não preciso dizer isso para vocês. Se vocês olharem para os gigantes aí de processamento de dados, Google, Facebook, e lá vai pedrada, os caras estão fazendo isso. E tudo isso, por que eu estou falando isso de introdução? Porque tudo isso está girando em torno de uma área chamada de IA. Ó, se alguém quiser me interromper, fica à vontade, abre o microfone e a gente conversa aí, porque a ideia é a gente discutir um pouco sobre isso hoje, bater um papo. Oi, Max, posso interromper rapidinho? Claro, por favor. Bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa Sejam noite. bem-vindos ao semestre agora de 2022. Boa noite. Estou passando aqui só para dar um oi para vocês e dizer que eu estou à disposição, se precisarem de alguma coisa, só entrar em contato comigo, ok? Ok. Se alguém tem alguma dúvida, queira tirar agora, que precise esclarecer. Não, tá tranquilo. Tudo 100%, Tião.
Graças a Deus. Então Vamos tá ir, bom, professor. pessoal. Não vou Valeu. atrapalhar o do professor Max. Uma boa aula para vocês, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar. Beleza. Valeu, Obrigado, Nathan. Max. Valeu. Então, como a gente está falando, galera, é o seguinte, Todd, se eu não interromper aí, fica à vontade, tá? É importante que a gente troque ideias e, na sequência, eu ia tocar no assunto, na verdade, o que a gente tem falado? A gente tem falado muito dessa área, na área de mercado, mas se a gente for parar para pensar, e se eu fizesse uma enquete rapidinho aqui, uma entrevista rapidinho com vocês, e perguntar para cada um de vocês que estão conectados agora, quem de vocês trabalham com inteligência artificial, é bem provável que ninguém trabalhe com a área de IA. Se tiver alguém, por favor, aí avisa. Ah, não, eu trabalho. Tá? Mas é pouco provável que algum de vocês... E por que eu estou falando isso? Ah, o cara está falando isso porque... Não, eu estou falando isso porque a gente trabalha numa região ainda, num país, na verdade, que eventualmente aí o eixo Rio-São Paulo tem feito algumas coisas, digamos, mais sérias, né, do ponto de vista de aplicação de inteligência artificial no mercado, mas ainda na nossa região aqui, a região sul, aqui, Santa Catarina, tal, as pessoas têm falado muito, eu tenho ouvido muito, troco muita ideia com a galera que trabalha aí no mercado, tem muita gente interessada nisso, pensando em projetos nessa área, mas muito embrionário ainda, ninguém decolou ainda, tá? Tem dois lados aí. Um lado a gente está perdendo um pouco de tempo porque o mundo está avançando e as empresas, de modo geral, aqui não estão acompanhando, mas tem uma oportunidade muito legal. Por quê? Porque se a gente ainda está num processo aqui embrionário, onde as pessoas estão pensando em desenvolver projetos, em aplicar inteligência artificial nos dados e desenvolver softwares voltados para essa área, a demanda por profissionais nessa área vai ser gigantesca. Né? Ou seja, se você está pensando ainda, vocês estão no sexto semestre e tal, qual é a grande sacada, pelo menos eu enxergo nesse curso de sistema de informação? Vocês estão vendo vários assuntos, redes de computadores, engenharia de software, banco de dados, linguagens de programação, desenvolvimento lá, linguagem de programação para web, para mobile, enfim, vocês estão vendo várias áreas. Qual é a grande sacada? Sei lá, durante o curso você fala, cara, a minha área é banco de dados. Eu curto mais usar isso, eu curto as ferramentas, eu gosto de fazer isso. E o legal é quando você terminar o curso, ou se você tiver a oportunidade de já trabalhar nessa área, vá trabalhar. Então, assim, dentro do sistema de informação tem uma porrada de áreas. Hoje, dentro da área de TI, de modo geral, tem muitas áreas. Uma delas, na minha opinião, uma das mais promissoras, é a área de inteligência artificial, tá? Ou seja, tem muita coisa para ser feito, tem muito campo aí. Se você olhar hoje para a área que eu estava falando de processamento de dados, analytics, data science, machine learning, você tem uma porrada de ofertas de trabalho, de oportunidades, principalmente, como eu falei, ali no eixo Rio-São Paulo e fora do país. Tem muita gente precisando de profissional nessa área. Então, assim... Max, perdão interromper. Vai lá. Tu falou que o principal ali no Brasil, no caso, a única área que trabalha é o eixo Rio-São Paulo, que tem inteligência artificial. Essas montadoras que tem aqui pela região, que usam aquelas máquinas automatizadas que tu falou, quando elas precisam de suporte, alguma manutenção, é do exterior, no caso, não tem um suporte que faça essa parte de manutenção de, sei lá, de robótica aqui que esteja envolvido? Boa pergunta. Bom, vamos separar as coisas. Primeiro, assim, tudo que a gente vai falar aqui nessa disciplina, absolutamente nada eu vou falar sobre robótica. Não é o foco da disciplina, não é a área que eu trabalho, e eu venho trabalhando há muitos anos, mas não com robótica. Então, esse é um ponto, tá? Quando se trata dessas montadoras aqui, e, por exemplo, se você pegar ali, e eu conheço um pessoal que trabalha ali como é que é o nome? Araquari, se não me engano, ali perto de Joinville, onde os caras botaram a empresa da BMW, se não me engano. Todo o maquinário que os caras têm ali, que eles colocaram ali, todo o suporte dessa parte mais automatizada, de robótica, é feito sim, tem empresas especializadas, mas isso é São Paulo e Rio de Janeiro. Mas o que eu estou falando de modo geral aqui é bots de software, tá? E normalmente esses caras já vêm com um pacote pronto da central. Então, por exemplo, se você pensar numa BMW, a BMW está usando o mesmo sistema aqui em Araquari que a sede usa lá na Alemanha. Então, na verdade, os caras não vão comprar ou vão instalar aqui um sistema de controle de produção, por exemplo, mesmo que seja inteligente,
aqui, sei lá, de uma empresa aqui do Brasil. Isso aí já vem da central, e a central na Alemanha é que dispara para todas as filiais no mundo. Se você pensar nisso, para as grandes multinacionais, tudo funciona dessa forma, tá? Você tem a central e os caras usam um sistema lá e esse sistema é replicado para as filiais aqui. Então, na verdade, os caras nem estão aí, por exemplo, para alguém daqui, exceto, e aí eu conheço uma galera que trabalha ali, que tem, obviamente, alguns softwares que a gente chama de softwares satélites, né, que não é o core da empresa, que aí os caras falam, poxa, mas é mais barato desenvolver aqui, então, sei lá, eu contrato alguém para desenvolver, ou tenho a minha área de TI, né? Se você pegar, por exemplo, aí, pegando em máquinas pesadas, pegar a VEG ali de Jaraguá. A VEG ali tem uma área de TI interna dentro da empresa, e os caras desenvolvem ali dentro. Ah, mas a VEG usa SAP, o SAP. Beleza, então eles compraram o ERP da SAP, que também é uma empresa alemã, diga-se de passagem, mas tem uma área de TI ali dentro que foi treinada e os caras que dão suporte nesse sistema hoje. Até porque, porra, parou lá um processo e o cara, eu vou esperar alguém lá da Alemanha vir aqui. Não, o que os caras vão fazer é que tem uma área de TI e esses caras fazem manutenção nos softwares ali dentro. Então, assim, mas tem muito espaço. Quando eu falo eixo Rio-São Paulo, cara, eu estou falando, primeiro, de uma porrada de startups que apareceram nos últimos 3, 4 anos que trabalham com IA, e os caras estão doidos atrás de gente para que conheça essa área. Além disso, você tem grandes empresas, grandes corporações. Esse dia eu estava olhando no LinkedIn ali as lojas Renner. Lojas Renner, os caras têm loja no Brasil inteiro. E os caras estavam atrás de um cara de analytics. Ou seja, um cara para trabalhar justamente com a aplicação de algoritmos aí de aprendizado de máquina, que é machine learning, para construção de modelos preditivos. O que é isso? Analisar os dados e tentar prever alguma coisa. E quando você faz isso, você está aplicando algoritmos inteligentes ali dentro. E eu vi que essa vaga estava rolando ali já fazia mais de um mês ali no LinkedIn. Ou seja, os caras estão atrás de alguém para trabalhar. Trabalhar em São Paulo, claro, na sede dos caras, mas, para te ver, então, se tu pensar nessas grandes corporações, nessas grandes redes de loja, cara, é o que eu falei no início. Ninguém está sentado em cima dos dados dizendo, cara, eu não estou fazendo nada com os meus dados. Não, se você estiver fazendo isso, esquece, cara. Você está perdendo o mercado. Então, é uma área em franco desenvolvimento, é uma área que vai precisar. Há estimativas aí pelo Gartner Group, aí falando aí em 2025, 2025 tá daqui a pouco, que vai faltar mais de 500 mil profissionais na área de TI, e boa parte desses profissionais é na área de IA, para poder suprir a demanda. Então, cara, se você está interessado em alguma coisa nessa área, o momento é agora. Ô, Max, uma pergunta. Vamos. Desculpe interromper de novo. Não, cara, é isso aí. Hoje é para a gente fazer isso. O combustível da inteligência artificial é os dados, né? Na parte de análise de dados, sim. E existe já comércio de dados? Eu posso vender um dado que eu coletei num site ou num ambiente que eu utilizo e vender para outra empresa? Não, Existe cara, isso? não. Na verdade, até isso tem acontecido até de uma forma ilícita, e essa lei que está para entrar em vigor agora, eu acho que esse ano, a lei de proteção aos dados, que nos Estados Unidos e na Europa já está forte, deve entrar aqui no Brasil esse ano, ou talvez o ano que vem, justamente para coibir isso, para evitar que isso aconteça. Você não pode simplesmente pegar e captar dados, sei lá, de algum local e simplesmente comercializar isso. Isso não é legal, né? Isso não é lícito. Mesmo se eu tiver feito um acordo com o usuário, não existe um mercado de dados, no caso. Eu desconheço. Na verdade, o que acontece é o seguinte, quando a gente está falando de dados de modo geral, por exemplo, que vai gerar informação útil para a empresa, vamos pensar assim, vou dar um exemplo bem simples para a gente entender. Você tem a Renner, por exemplo, sei lá, ela chega lá e fala, cara, eu preciso jogar um algoritmo inteligente aqui para dividir os meus clientes em grupos. Eu quero saber quem são os clientes que compram mais, quem compra menos, que tipo de coisa que ele mais gosta, que loja que ele frequenta, tal. Esses dados são a parte mais importante da empresa. Você não pode comercializar, por exemplo, dados dos clientes da Renner. E a Renner, em hipótese alguma, vai conceder ou vai te dar acesso a esses dados para que você comercialize isso com outras pessoas. Isso é fora de cogitação, né? Beleza. Tá? Assim, é por isso que eu digo o seguinte, a gente já viu aí na imprensa várias vezes a próprio Facebook está envolvido com uma porrada de processos nos Estados Unidos, justamente por isso. Onde os caras dizem, não, cara, esses caras estão pegando dados aí da rede social do Facebook
e colocando na mão do pessoal da política aí, até a última eleição foi mais ou menos isso que falaram, para os caras entenderem qual era o perfil dos eleitores e fazer uma propaganda, digamos assim, mais direcionada. Isso aí é legal. Eu não posso simplesmente pegar os meus dados de alguém lá do Facebook, que o cara colocou os dados na rede social, e o Facebook conceder esse tipo de dado para uma equipe ou para um pessoal de política. Apesar, olha só que loucura, apesar de você estar armazenando os seus dados na base do Facebook. Só que tem leis que te protegem. Você fala, cara, mas eu entrei na rede aqui para os meus dados ficarem visíveis às pessoas que eu concedo acesso. Tanto é que você bloqueia lá, não, é público, não é, ou só para minha rede de amigos, enfim. Então, o Facebook ele não tem autorização para comercializar esses dados. Tá? E nenhuma empresa vai fazer isso, né? Na verdade, a gente sabe que existem alguns casos desse tipo, isso aí acontece, mas essas leis de proteção dos dados, que está forte no mundo inteiro agora, ela veio justamente para tentar evitar que isso aconteça. Tá? Isso é tão forte, gente, é tão forte esse negócio, porque falar em dados hoje é o ouro, cara. Hoje isso aí está valendo muito mais do que até a revista, eu sempre tinha um slide lá da revista The Economist de 2016, eu acho que 17. Os caras colocaram na capa da revista falando, o bem mais precioso do mundo não é mais o petróleo, são os dados. Os dados valem muito, né? Você tira muita informação disso aqui. E as pessoas estão malucas atrás de pessoas que consigam processar esses dados e entreguem alguma coisa de valor para eles. Enfim, bom, aqui a gente tem um slide do nosso roadmap aí, né, do nosso plano de voo, digamos assim, que a gente vai fazer até o final do semestre. Aqui eu queria chamar a atenção para algumas coisas, é importante, salvo algum imprevisto, alguma coisa que aconteça durante o semestre, a gente pode eventualmente mudar isso aqui, adaptar isso aqui. Mas eu pretendo seguir isso aqui fielmente até lá o último dia de aula, lá em dezembro. Se eventualmente nós voltarmos para aulas presenciais, isso aqui não vai ser afetado de forma alguma, porque esse calendário está preparado para a gente fazer aula tanto de forma remota, como a gente está fazendo agora, como presencial. Então, vamos lá. Eu destaquei 3 aulas aí, se vocês olharem em azul, é aula 2, aula 13 e aula 16. Por que essas aulas foram destacadas aí? Porque se vocês olharem, o dia 15 de agosto agora, lá na 13ª, que é o dia 31 de outubro, e na 16ª, que é o dia 21 de novembro, esses são sábados, né? O calendário lá que a coordenação fez, ela justamente para contemplar os 20 encontros, né, as 20 aulas, eles colocaram 3 aulas nos sábados, ou seja, no sábado, dia 15 agora de agosto, no 31 do 10 e 21 do 11. Como a gente está fazendo aula remota, eu optei botar lá para botar exercício, e no 15 do 8, que praticamente é a nossa segunda aula, eu vou disponibilizar um material lá para vocês, vou deixar gravadinho, bonitinho, lá na ferramenta aí, que vocês têm acesso aí do ambiente de vocês, onde vocês pegam o material de aula, tá? Eu vou deixar lá. A gente não vai ter uma aula mesmo nesse sábado, mas o material vai ficar disponível para vocês, e depois a gente vai conversar sobre isso. Aí destaquei também os 3 feriados, nós temos 3 feriados, né? Dia 7 de setembro, 12 de outubro e 2 de novembro, e tem um dia aí que está destacado, que é o SEMPEX, que é o seminário aí de pesquisa aí da instituição, que vai acontecer também no dia 19 do 10. Na verdade, são 3 dias, né? Começa no dia 19 e se estende aí, eu acho que segunda, terça e quarta, se eu não me engano. Bom, o que é importante falar sobre isso aqui? Então, já tem o conteúdo de cada aula. Hoje, por isso que eu dei esse título mais abrangente, introdução, motivação, contextualização, porque o meu objetivo hoje com vocês é a gente bater um papo. Eu não vou entrar, de fato, em nenhum conteúdo hoje, é um assunto tal. A ideia é a gente falar um pouco sobre isso. Eu até vou comentar hoje, por alto, sobre vários assuntos que a gente vai ver aqui, mas só a título de exemplo. E depois nós vamos trabalhar com 2 avaliações, que estão previstas ali já para vocês, avaliação 1 e 2, normal, avaliação normal. Se eventualmente a gente tiver remoto, eu vou disponibilizar a avaliação lá no ambiente para vocês fazerem. Se for presencial, perfeito, a gente faz em sala de aula. Essas avaliações são tradicionais, a gente vai cobrar o conteúdo aqui. E a gente vai ter uma terceira nota, tá?
para compor a média de vocês no final. Essa terceira nota, eu até especifiquei isso lá no plano de ensino, essa terceira nota ela vai ser uma nota desses exercícios e desses, digamos, desses mini projetos ou trabalhos que eu vou disponibilizar lá na plataforma para vocês fazerem, até a título de, para que a gente consiga reforçar aí o conteúdo que foi visto. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, temos três notas, a avaliação 1 e 2 já estão especificados aqui, e uma terceira que a gente vai fazer um apanhado geral dos exercícios e trabalhos que, ao longo do semestre, a gente for desenvolver. Certo? Lá no dia 14/12, eventualmente, se alguém não conseguir atingir a média, a gente vai fazer a avaliação N-1. Alguma dúvida aqui ou não? Tudo ok. Beleza, ótimo. Tá? Mas isso aqui, claro, vai ficar gravado isso aqui, depois eu vou colocar o arquivo aí em PDF para vocês também lá no ambiente, vocês podem rever isso aqui, para se quiserem tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Bom, então vou começar a bater um papo aqui, a gente já falou, já fez uma introdução inclusive bem extensa aí sobre a área, e, cara, assim, ó, o que é importante, sabe? Assim, a inteligência artificial também tem um lado da inteligência artificial que eu particularmente não me ligo muito. Eu vou explicar por quê. E essa questão da inteligência artificial, nos últimos anos, ela acabou sendo envolvida numa questão de a inteligência artificial é uma área que eventualmente vai acabar com todos os empregos no mundo, vai tirar o emprego de muita gente. A inteligência artificial é um mal aí para o futuro, porque, sei lá, aí vem aquela coisa da ficção, e bababá, e máquinas e tal. Na verdade, tem duas situações aí. Uma, boa parte dos empregos, dos trabalhos que são repetitivos, que não exigem um grau intelectual de médio a alto, trabalhos que, sei lá, que são monótonos, que as pessoas de forma geral falam, cara, mas eu tenho que fazer isso repetidamente. Esses trabalhos, eu não tenho dúvida, tá? Isso já vem acontecendo há alguns anos, mais fortemente nos Estados Unidos, esses trabalhos vão acabar, então vai acabar. Isso aí já está acabando, isso é um processo que não vai começar, esse processo já está em andamento e a tendência é que isso fique cada vez mais forte. Marco, então tu está falando que se eu tiver um trabalho intelectual, digamos assim, onde eu tenho que aplicar alguma inteligência, eu, ser humano, eu estou tranquilo, eu não vou precisar me preocupar com a área de A. Não é bem assim, porque se você pensar hoje, e aqui nesse slide ele está falando aí de algumas áreas, né? De algumas áreas hoje. Então, a parte da robótica, a gente já falou, carros autônomos, ou carros que você não precisa de motorista, assistente de voz, todo mundo conhece assistente de voz, né? A área da saúde, a área, por exemplo, de produtos eletrônicos, né? Isso aqui está muito voltado com essa questão de eletrônica com o IoT, né? A internet das coisas. E uma área que eu coloquei algumas, tá, gente? Algumas. Cara, isso aqui é uma explosão de áreas. E uma como um conselheiro financeiro, né? Hoje, se você entra no site de bancos ou de investidores ou de empresas que, sei lá, que não estão ligadas necessariamente a bancos, mas fornecem produtos para você investir, você vai ter lá um bot lá que vai pegar os teus dados, vai avaliar o teu perfil, se é conservador, arrojado, médio e tal, e vai montar uma carteira, por exemplo, de aplicação para você. Isso é um bot que está fazendo isso. Ele funciona como uma espécie de um conselheiro financeiro. E à medida que o cenário econômico, ele vai, olha, as ações dessa empresa aumentaram, essa aqui caiu, o dólar está baixando, o ouro disparou, e blá, 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 ele vai te avisando, ele vai te aconselhando, olha, se eu fosse você, eu vendia aqueles ativos que você tem lá, comprava essas ações, tal. É um software que faz isso. Então, na verdade, se eu olhar só para essas áreas que estão aqui nesse slide, só para essas aqui, uma porrada de emprego aqui, realmente a tendência é que os caras vão perder o emprego. Se você é aquele cara que era um profissional de finanças, que você só sabia traçar o perfil do teu cliente para ver se ele era um cliente
com perfil conservador, arrojado ou não, cara, você está fora do mercado. As máquinas, o software fazem isso de uma maneira muito mais rápida e muito mais eficiente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nem as áreas que supostamente aplicam algum conhecimento intelectual ou inteligente, as pessoas, seres humanos, estão isentas de dizer, cara, não, aqui a área de IA não vai chegar nunca e não vai ter problema. Não é verdade. Se você pegar hoje, por exemplo, duas áreas que sempre foram associadas com a área de inteligência, por exemplo, vou pegar a medicina e vou pegar a advocacia. Hoje, se você fizer uma pesquisa muito rápida, rapidinha no Google, você vai ver que quase que 20%, 25% do que se fazia manualmente na área da advocacia, software está fazendo hoje. Essa questão de você pesquisar jurisprudência, de ir atrás, olhar processo, montar peças de processo, tal, isso aí o software está fazendo hoje. Por quê? Porque a área de processamento de linguagem natural, que a grosso modo seria o quê? Você analisar grandes volumes de texto, extrair informações dali, identificar padrões para construir novos textos, isso aí está muito avançado. Então eu posso disparar um software lá num volume gigante de processos, o software aprende com isso e é capaz de dizer, olha, cara, é melhor você usar essa estratégia de defesa ou aquela outra. Ou seja, isso já é feito. Isso aí não é ficção, isso já está acontecendo há um bom tempo. Se você pegar a área da medicina, que é essa parte aí da área da saúde, que ele está mostrando aí no slide, e até se você olhar bem aí, você vai ver que tem uma imagens aí nesse desenho lá atrás, tem umas imagens lá do crânio, enfim. Uma das áreas que mais cresceu nos últimos anos é a análise de imagem médica. Então, hoje, se você pegar tomografias, ressonâncias, e pedir para software analisar, para verificar se tem algum indício de tumor, ou para verificar alguma anomalia, os softwares fazem isso de uma forma muito mais eficiente do que o próprio profissional da área da saúde. Isso tem vários artigos publicados aí, se pesquisar no Google você vai achar, onde os caras fizeram uma porrada de teste, pegaram uma porrada de profissionais aí da área de radiologia, ou a galera que faz análise de ressonância, e colocaram um software para confrontar. O software obteve índices de acerto maior ou igual aos profissionais da área médica. Então, é outra área que também o software está chegando muito forte. Ou seja, o que eu quero dizer? Vai haver, ou deve haver, um grande, digamos, desemprego para essas áreas, porque softwares vão fazer isso? Isso não tenho dúvida. Tá? Isso não só eu que estou falando, tem uma porrada de gente que está falando isso. Mas eu sou da área de TI, cara, eu estou tranquilo, porque eu sou o cara que, se você pensar hoje, eu não sei qual é a intimidade de vocês ou a familiaridade de vocês com alguns softwares mais... se você pegar frameworks hoje, se você pegar um framework hoje, se você olhar para trás há 10 anos, há 15 anos, você achar que como você desenvolvia software há 15 anos ou há 20 anos, pô, cara, você abria a tua tela lá e uma tua IDE favorita e desenvolvia. Você escrevia tudo. Hoje você pega uma porrada de frameworks hoje que boa parte do código gerado é gerado por frameworks. Se você pegar as grandes plataformas hoje, que são chamadas de plataformas low code, se você der uma pesquisada aí sobre low code na internet, você vai ver, essas plataformas de modo geral tem uma porrada de inteligência artificial embutida nela, que você como programador faz pouquíssima coisa. Principalmente se você for desenvolver o tradicional lá, formulários, alguns relatórios, algumas pesquisas simples, isso aí a plataforma faz para você. Então, até nós, vou me incluir aí, até nós da área de TI, se você está fazendo um trabalho repetitivo, tradicional, o CRUD, né? Tradicional CRUD lá, que eu faço lá para consultar, recuperar informação, atualizar e deletar, que é os 4 pilares aí de qualquer banco de dados, ou qualquer sistema que trabalha com dados, cara, se você só faz isso, você está fora. Porque os frameworks estão fazendo isso melhor, essas plataformas de low code estão fazendo isso de uma maneira muito mais produtiva. Então, assim, ninguém absolutamente está isento dessa, digamos assim, dessa mudança radical que a área de inteligência artificial vai proporcionar. Então, é legal pensar nisso, isso é importante. Então, o que eu escrevi ali embaixo é a inteligência artificial para a parte da vida das pessoas. E é bem isso mesmo, sem que elas percebam. Hoje, eu tenho certeza absoluta que vocês têm contato com uma porrada de softwares inteligentes e talvez nem estejam percebendo isso.
talvez nem estejam percebendo. As pessoas estão usando inteligência artificial e não estão percebendo mais. Então, para mim, o grande problema hoje é não saber o que é inteligência artificial, principalmente se você é da área de TI. Você não precisa nem trabalhar com a área de TI, de fato, desenvolver software inteligente ou processar grandes volumes de dados. Mas eu acho que é a obrigação de quem está num curso na área de TI saber o que é, ou pelo menos ter uma visão do qual é a ideia dessa área, o que essa área está fazendo, o que essa área pode fazer, o que a gente já tem pronto e o que a gente pode fazer. Isso é importante. Profissional da área de TI, isso é fundamental. Uma sequência aqui. Bom, um slidezinho aí só para a gente simplificar. Eu podia passar 280 slides aí falando de empresas que estão utilizando IA, mas empresas extremamente conhecidas aí, se você pensar hoje, Netflix, por exemplo, os caras hoje, o sistema de recomendação Netflix é um sistema inteligente que trabalha com dados. Eles processam um volume gigante de dados, avaliam esses dados para fornecer sugestões para você. Na verdade, é um software que está por trás disso, é um software inteligente, ele manipula esses dados, avalia, faz reconhecimento de perfis, ou seja, padrões entre os clientes e os padrões entre os produtos que eles fornecem na plataforma, o gênero da série, sei lá, a duração, as pessoas que viram, avalia o perfil de você, por exemplo, com outras pessoas que fazem parte da plataforma, para poder indicar produtos, ou dizer, cara, sugiro que você veja tal série aqui, ou até um filme, porque você viu algumas coisas ali atrás que são parecidas com isso aqui. Quem faz isso hoje é um software. E notem, tem uma coisa importante envolvida aqui, tá? Não é só desenvolver o software. Porque como esse volume de dados é gigantesco, eu não quero entrar lá no Netflix e ele ficar 10 minutos processando para me dizer qual é a sugestão da próxima série. Não faz sentido. Então, além de desenvolver um software que tenha componentes de inteligência artificial, esse software tem que estar muito otimizado. Você tem que escrever um código muito limpo, um código muito eficiente, para que você tenha... E olha, você está lidando com volumes expressivos de dados. A gente não está falando aqui de 1.000 linhas, 10.000 linhas numa tabela de banco de dados. A gente está falando aqui de milhões e milhões de linhas. Se você pensar no Netflix como uma plataforma mundial. A Amazon é outra. Aliás, a Amazon é um dos grandes players aí da área de inteligência artificial no mundo. Também atua fortemente em sistemas de recomendação. Você entra no site, a parte de e-commerce dos caras, eles têm um sistema de recomendação muito forte. Mas não só isso, a Amazon atua em várias áreas hoje para a questão que utilizam softwares inteligentes. A IBM, né? A IBM sempre foi um player gigantesco, a área de research, a área de pesquisa, e mais recentemente a gente está falando aí, sei lá, cara, não é tão recentemente assim, a gente está falando por baixo aí, assim, uns 8 anos, talvez, que a IBM lançou aí o Watson, que é uma plataforma de processamento fenomenal, cara. Isso aqui processa dados, é um cluster, na verdade, de uma porrada de máquinas com alto poder computacional. E os caras desenvolveram um software de processamento de linguagem natural, que é fantástico, né? Fantástico, simplesmente fantástico. Mas eles têm algumas APIs interessantes que você pode desenvolver o teu chatbot usando a plataforma Watson. E não só chatbots, tá? Tem API para desenvolver uma porrada de coisa usando a plataforma Watson. Aqui embaixo o Siri, né, da Apple, que também trabalha com a área de processamento de linguagem natural. Né? Você consegue, digamos assim, conversar com um assistente virtual. E em cima ali eu tenho só uma tela aí de um advisor ali, o que eu estava falando, de uma espécie de um conselheiro financeiro que pode montar um portfólio, uma carteira de investimentos de acordo com o teu perfil. E aí vai dimensionar, cara, faz o seguinte, você tem lá um patrimônio para investir. Eu verifiquei o teu perfil aqui, então vamos fazer o seguinte, você vai investir tantos por cento em ações, tantos por cento em fundos imobiliários, tantos por cento aí no tesouro, tantos por cento em ouro. Ele vai montar uma carteira de investimento para você e vai, isso aqui é o que tem de melhor no momento. Mais do que isso, né? Ele vai acompanhar, monitorar para verificar se isso é passível de mudança ou não, conforme o mercado, né, vai oscilando.
Isso é um software que faz para você. Não precisa de um cara para ficar na tela do computador monitorando isso e te avisando. É um software que faz isso. Isso aqui é só uma pontinha do iceberg aqui, do que se tem hoje. Isso, na verdade, que eu estou falando aqui, todos esses exemplos que eu falei aqui para vocês, isso não é nada novo, absolutamente nada novo. Isso já está no mercado há muito tempo, para vocês terem uma ideia do que já está acontecendo, e talvez a gente que é da área de TI não está se dando conta disso, e tem um filão, mas muito, muito interessante que pode ser explorado aí. Tá? Então, eu sou suspeito para falar disso aqui, cara. Eu sou suspeito porque eu trabalho, só para vocês terem uma ideia, tá? Se forem ver lá no meu currículo, na verdade, eu sou um cara de ciência da computação, minha formação é em ciência da computação, e eu comecei a falar sobre inteligência artificial dentro de sala de aula em 1997, só para vocês terem uma ideia, tá? Sei lá, de repente alguns de vocês aí não eram nem nascidos ainda, ou nasceram por ali. 97 eu já estava dando aula de inteligência artificial, só que o que eu estou falando para vocês? Cara, 97 a gente falava de IA de uma maneira muito, mas muito pesquisa, cara. Era coisa de sala de aula mesmo, cara. Era de falar de sala de aula. E eu acompanhei todo esse processo, todo esse movimento, e hoje olhar para a IA sendo um produto de fato, gerando valor, galera montando empresa na área de IA, ou seja, empresas que fornecem empregos e você está ganhando dinheiro com isso e está entregando valor para os seus clientes usando softwares inteligentes que sei lá, cara, há mais de 20 anos aí a gente estava falando de um negócio que era embrionário lá, sei lá, cara, você desenvolvia as coisas era tudo teoria, era tudo algoritmo que todo mundo fala, cara, esse algoritmo deve funcionar. Só por que na época aí não era uma coisa muito usada? Porra, não tinha dados, cara. A gente não tinha o volume de dados que se tem hoje, 97. O que se tem de dados hoje é fenomenal, cara. A mudança foi radical. Então tem isso aí, né? Bom, algumas outras aí. A gente já falou, então, reconhecimento de voz, interpretação de imagens, reconhecimento de faces, carros autônomos, processamento de linguagem natural. Então, tem zilhões de coisas aí dentro da área de IA. Bom, não sei, essa área aqui não é uma área... Tem vários conceitos importantes que a gente vai avaliar ao longo do semestre, tá? Porque isso é importante, se não sei o conceito, eu não consigo implementar. Mas tem vários conceitos de inteligência artificial, uma porrada de bibliografias hoje que você for ver. Tem livros, tal. Mas eu gosto principalmente desse conceito aqui, porque eu acho que ele sintetiza, ele resume bem o que a gente está falando de IA. É uma área da ciência da computação, sistema de informação é uma área de ciência da computação. Muita gente fala, mas tem um curso de ciência da computação e sistema de informação. Cara, é tudo a mesma área. Sistemas de informação está dentro de um chapéu chamado ciência da computação, que está abaixo de uma coisa chamada tecnologia da informação, que abrange uma porrada de coisa. Que tem por objetivo desenvolver computadores, e aí nesse caso, óbvio, né? A gente está falando de softwares, capazes de fazer coisas que normalmente são feitas por pessoas. Olha o que a gente estava falando lá atrás. Se você é um cara que faz alguma coisa, tá? Eu faço sempre a mesma coisa, tal. E olha que ele continua, em particular, coisas associadas a ações inteligentes. Então, não é só fazer alguma coisa repetitiva que não tem nenhum componente inteligente. De repente, você coloca algum componente intelectual naquilo que você faz todos os dias. E você pensa, não, mas então eu estou tranquilo, o software não vai fazer isso. Não, ele pode fazer isso sim. Tá? E hoje ele tem feito coisas muito mais interessantes do que se eu colocar. E detalhe, né? Aí vem a questão econômica do negócio, né? Do desemprego que a gente falou. Eu tenho, sei lá, tenho 4 caras que fazem lá um determinado departamento que, sei lá, falando da advocacia lá, os caras ficam avaliando lá para escrever petição. Então, os caras pegam os processos, avaliam os processos e escrevem petições lá para dar entrada lá na justiça. Tem 5 caras isso. Aí eu pego um software que faz isso. O software vai fazer mais rápido, eu vou tirar 5 caras dali, o custo meu vai lá embaixo e a margem de erro, eu estou falando isso porque teve um trabalho desse no ano passado, 2019, que os caras apresentaram aqui em Curitiba, um congresso aí na área de direito, junto com a área de TI, onde tinha um case desse aí, ou seja, os caras tiraram 5 caras de dentro de uma área lá, mas eu acho que era alguma coisa voltada era uma empresa pública, tiraram 5 caras e botaram no software. A margem de erro do software era bem menor que os caras que estavam trabalhando e o custo foi lá embaixo. Ótimo, bota o software.
Quer dizer, ele não está substituindo uma pessoa só, substitui uma porrada de gente. Aqui é só informação, tá? Isso aqui é quando a inteligência artificial nasce de fato. Isso foi em 1956, foi a primeira vez que o termo inteligência artificial foi usado. Isso foi lá num projeto que começou em 1955 e acabou em 56 os caras publicando uma espécie de manifesto, um grupo de pesquisadores que acabaram se reunindo e falaram, cara, essa área aí parece interessante. Para você ver, eu estou falando que em 97 a gente falava só de inteligência artificial do ponto de vista acadêmico, pesquisa. Os caras começaram a falar disso em 56. Você não tinha nem máquina para processar essa porrada de coisa que a gente está falando aqui, cara. Você não tinha nem máquina para fazer isso. Mas os caras já estavam trabalhando o quê? Trabalhando na teoria, trabalhando no esqueleto, nos modelos matemáticos. Porque boa parte dos algoritmos que a gente aplica na área de IA, ou mesmo na área de ciência de dados, machine learning, enfim, eles tiveram origem em modelos matemáticos, né? Você usa a parte de machine learning, a gente usa estatística pra caramba, né? Porque boa parte dos algoritmos são baseados em modelos estatísticos que os caras já utilizavam em um momento aí, tempo atrás, que hoje foram melhorados através dos algoritmos para agilizar o processo. Mas tem uma porrada de modelo estatístico envolvido aí. Mas a inteligência artificial nasce aqui, em 56. Esse aqui era o grupo da galera que estava, os visionários aí, né? Os fundadores da inteligência artificial. Então, esses caras se reuniram num seminário aí no final de 55 e acabaram dizendo, não, cara, vamos criar uma área chamada inteligência artificial, Artificial Intelligence, e vamos trabalhar nisso. E aí foi a semente, aí começou tudo, tal. Essa galera aí é a pioneira aí no desenvolvimento. Esse aqui é o documento. Fica isso aqui, mais a título de informação. Esse é o documento assinado em 31 de agosto de 56, onde os caras falaram, tá sacramentado aqui, tá? A gente criou uma espécie de um grupo de pesquisa aqui, uma área de pesquisa, uma proposta, né? A gente está sugerindo isso para a comunidade científica, onde a gente vai trabalhar com inteligência artificial. A partir daí, essa área, obviamente que teve aí o que o pessoal chama do período de trevas da área de inteligência artificial, onde ninguém fez porra nenhuma, porque não dava para fazer nada, os caras avançaram até um certo ponto, mas não tinha dados, não tinha processamento em termos de computacionais, não tinha processador, não tinha memória, as máquinas eram muito lentas, então não dá para fazer nada. Aí teve aquele momento lá que a coisa ficou meio paradona. E aí agora, com esse advento aí, primeiro, memória e espaço em disco baratearam muito. Porra, se você comparar hoje o valor de memória e armazenamento, ele é muito, muito, muito mais barato do que era. E o que aconteceu? Bom, então ficou mais barato, eu tenho mais memória e tenho mais espaço. Então eu posso armazenar um volume de dados maior. Posso subir esse conjunto de dados maior para a memória e processar isso mais rápido. E aí, cara, com essa história de rede social, Big Data, todo mundo postando tudo, né? Todo mundo posta tudo, todo mundo tira foto de tudo, é uma zona aquilo ali, todo mundo bota tudo lá dentro. Mas quando uma empresa olha para esse negócio e diz, cara, aqui dentro eu tenho dados interessantes, eu posso traçar comportamento das pessoas que estão dentro da minha rede social para fazer, sei lá, cara, publicidade, vender curso, sei lá o que for. E aí eu consigo monetizar isso, ou seja, consigo ganhar dinheiro com esse negócio. Cara, aí foi um pulo, né? Aí a área avançou e hoje a gente está vendo esse turbilhão de soluções, de propostas, de projetos na área de inteligência artificial. Isso aqui é título de informação. Aqui uma timeline da inteligência artificial até 2017. Você fala, depois de 2017 não aconteceu mais nada? Aconteceu coisa pra cacete. Só que aqui são digamos assim, os milestones, né? Os marcos, né? Desde 1950 até 2017, os marcos da área de IA. Fica aí, vocês podem dar uma olhada. Eu quero destacar aqui alguns, vamos lá. Tá ali, ó. Se você olhar ali, 1966, quando você tem 1966, e pula para 1997, os caras chamados do inverno aí, né? Ou seja, é um período que, cara, a galera tava no limbo ali. Fala, cara, a gente avançou o que podia avançar, tem uma porrada aqui de algoritmos, de teorias e tal, mas a coisa não tá andando.
Aí, em 97, a IBM vem com software, com poder computacional paulada, criou um software chamado Deep Blue, desafiou, não sei se já ouviram falar dessa história, desafiou, na época, o campeão de xadrez, que era um russo lá, o Garry Kasparov, para jogar xadrez de igual para igual, e falou, como assim, a máquina vai jogar xadrez com campeão mundial? E aí eles fizeram uma série de partidas, e no final ficou empatado, e todo mundo falou, opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Como que o cara não conseguiu ganhar da máquina, só que o poder computacional já era grande? Aí aqui a coisa começou a ganhar espaço. Cara, então tem coisa interessante. Aí você pode notar que aí, quase que anualmente, alguma coisa muito nova apareceu de destaque, né? Aí depois veio o Kismet, que era um robozinho com expressões faciais, que o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, acabou desenvolvendo. Aí depois a própria Sony, em 99, desenvolveu um robozinho que era um cachorrinho, que andava, subia escada, fazia uma porrada de coisa. Aí veio lá hoje em dia os caras vendem na televisão aí, mas na época uma espécie de um aspirador de pó que percorria a casa e limpava. E em 2011 a Apple lançou o Siri, né, que até hoje é um componente que vem junto com o sistema operacional dos caras aí para iPhone. Aí veio o Watson, 2011, tá falando 8 anos, né? Ali, 8 anos, 9 anos. O Watson da IBM também, daí com poder computacional gigantesco, com um processamento de linguagem natural tremendo, e a coisa ficou bem mais maluca. Aí, em 2014, um chatbot, o Alexa, da Amazon, né, em 2014 também aparece, né, aquele dispositivo onde você quase que conversa, dá instruções para liga para cá, bota a música tal, faz isso, faz aquilo. Em 2016, a Microsoft desenvolveu um bot extremamente eficiente, só que acabou dando problema, que era o Tai, eles jogaram isso no Twitter e esse bot começou a aprender muita coisa, daqui a pouco estava xingando todo mundo, deu um bafafá, a Microsoft foi lá, arrancou fora, porque ele começou a aprender com as linguagens, tal, o pessoal estava usando, isso acabou enveredando para outras áreas e eles acabaram tirando. Só que assim, o objetivo que era jogar um software e aprender com as pessoas e se comunicar com as pessoas foi cumprido. Só que ele começou a causar alguns problemas aí de ordem legal e os caras acabaram tirando isso. 2017, o AlphaGo, que é da Google, né, da holding da Google, na verdade, né, que os caras acabaram também usando um jogo chamado Go, e acho que jogou com um coreano, se não me engano, que era um jogo considerado de alta complexidade, e o software da Google foi lá e ganhou o jogo. Enfim, então isso aqui são alguns pontos da área de IA, né, ao longo desses anos todos, desde lá de 1955 a 3 anos. Mas, porra, tem muita coisa ainda. Tem muito mais do que isso. Aqui são alguns marcos, na verdade. Aqui, só para a gente contextualizar, eu não vou ficar lendo o slide aqui, mas a pergunta é, toma, peraí, o que aconteceu de diferente? Eu até já falei muita coisa aqui. Do tempo atrás, isso aqui está tudo parado e agora, de uma hora para outra, a coisa avançou de uma forma extremamente rápida, enfim. O que aconteceu, na verdade? Quais são as razões? Tem uma porrada de razões. Na verdade, se você olhar, tem uma porrada. A primeira delas, eu já falei aqui. A primeira delas, que se olhar para 20 anos ou 30 anos, eu não tinha o poder computacional que a gente tem hoje. Pô, esse é o primeiro ponto. Né? Você tem uma capacidade computacional hoje, os data centers aí, por exemplo, Google, Microsoft, Oracle, Facebook, sei lá, porrada de empresas gigantes hoje, o data center dos caras ocupam milhões de áreas aí, e os caras armazenam uma porrada de dados gigantesca e o poder computacional é muito alto. Clusters de máquina, né, que você tem uma porrada de processadores trabalhando como se fosse um processador, uma máquina só. Então isso aí deu um poder computacional gigantesco. Isso é uma das razões, o poder computacional. Outra, volume de dados. Não adianta nada eu ter poder computacional, mas eu não tenho dados. Como é que eu vou testar os meus softwares? Como é que eu vou fazer com que o meu software aprenda, né? Essa questão do aprendizado de máquina, o machine learning. Eu preciso de dados. E agora a gente tem bilhões de linhas de dados aí. Né? A gente está falando de zettabytes, na verdade, de dados. E hoje, pô, eu jogo o meu algoritmo lá dentro com o poder computacional que eu tenho, eu consigo extrair uma série de informações importantes que eu não ia conseguir
se eu não tivesse esse volume tão expressivo. Outra coisa importante, que quando a IA começou, eles não se atentaram para isso, né? Na verdade, eles foram para uma outra linha, que na época, alguns anos atrás, o grande sonho dos caras era construir um software único que pudesse resolver qualquer problema de ordem intelectual. Isso se mostrou equivocado. Não dá para construir um software que faça tudo. E aí a galera da área de IA começou a fazer o quê? Focar em problemas específicos, né? Então eu vou criar um chatbot para atender os caras aqui da empresa telefônica. Beleza, ele só trabalha naquele domínio. Você entra ali, ele troca uma ideia com você, tenta te atender, mas é falando sobre aquele assunto, focada num problema específico. Aí, daqui a pouco você olha e fala, cara, mas eu queria desenvolver um software para dirigir um carro autônomo. Ótimo, agora eu vou olhar para aquele domínio do carro, o carro tem aquelas funções, aqueles componentes, eu preciso de um software que controle esse tipo de problema. Beleza. Bom, mas agora eu quero um software que consiga identificar um áudio e ele me diz qual é a música, lá o Shazam, por exemplo, lá um aplicativo que eu acho uma paulada pra caramba. Você bota a música lá, ele ouve, identifica padrões, vai na base de dados dele e fala, cara, essa música é do fulano de tal, foi gravada no ano tal, blá, blá, blá. Opa, então eu tô preocupado com aquele problema específico. E é quando a comunidade de IA resolveu se preocupar com problemas pontuais, domínios específicos, aí a coisa deslanchou. Pensar num software, num sistema inteligente que aprende tudo e esse software vai resolver tudo, isso aí se mostrou extremamente equivocado. A questão hoje olha para o teu problema. Aliás, isso para nós da área de TI, isso é uma regra, né? O que você faz quando você vai resolver um problema usando... Não estou nem falando de IA agora. Uma das primeiras coisas que você faz, o que é? Definir o escopo do teu problema. A partir desse escopo, você faz um levantamento de requisitos. Você especifica os teus requisitos dentro do escopo. A partir daquele escopo, dos requisitos, eu desenvolvo uma solução. Ponto final. É assim que a gente faz hoje. E a área de IA está fazendo o mesmo. Eu defino um escopo, vejo os requisitos daquele escopo, aí, obviamente, defino ali toda a estratégia de desenvolvimento e resolvo aquele problema pontual. Eu não penso mais em resolver o problema de todo mundo com um único software. Ô, Marcos, Opa! mas pegando a comparação que tu fez ali, que a inteligência é igual a programação básica que a gente faz, de pegar um problema, dividir ele e resolver em pequenas etapas. Geralmente tem softwares que consomem outras APIs. Existem inteligências artificiais que consomem informações de outras inteligências artificiais, tipo, a Alexa vai lá e conversa com o Watson. Tem alguma coisa assim? Não. Boa pergunta, boa. Cara, hoje você não tem nenhuma barreira, né? Quando você fala, por exemplo, em consumir, sei lá, APIs de outras plataformas. Eu não vejo nenhum problema. Por exemplo, vou dar um exemplo para ti, um caso desse. Um projeto que a gente trabalhou, acho que em 2018, 2018, onde estava sendo desenvolvido, vou jogar em linhas gerais aqui. Qual era a ideia? Aliás, esse projeto foi desenvolvido aí junto com o Senai, aqui de Tubarão, e depois com o Senai lá em Floripa. A ideia era desenvolver um software que olhasse para a base de dados dos alunos do Senai e conseguisse prever, estou falando prever, tá? É um modelo que está tentando prever a chance de um aluno, né, desistir do curso. Então, qual era a grande sacada? Era pegar lá, por exemplo, imagina agora, eu tenho uma lista com os nomes de vocês aqui na minha tela, todo mundo que está logado agora. Imagina agora que eu tenho essa lista aqui, e ao lado do nome de cada um de vocês, Camilo, o Carlos, o Cleiton, a Evelyn, o Felipe, enfim, o Heitor, do lado do nome de vocês tivesse lá uma probabilidade, dizia assim, a probabilidade do fulano ir embora, desistir desse curso é 48%. A probabilidade desse outro aqui é 86%. Ou seja, qual era a ideia do projeto? Listar todos os alunos de uma determinada disciplina e o software fazer uma previsão da probabilidade do cara ir embora. Opa, software desafiador e interessante. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que, de repente, você está aí fazendo o curso e o software está dizendo que você tem 85% de chance de ir embora. Então, antes que você pense em ir embora, eu já sei que você tem essa probabilidade, eu posso tomar algumas ações. Quem toma ação? O pessoal da gestão.
da instituição, coordenador de curso, sei lá o quê. De repente fala, mais do que isso, eu preciso saber por que ele está dando 85. Aí o software está dizendo, cara, eu estou olhando para esse cara aqui, ele tem um perfil de um cara que vai embora, porque, sei lá, ele não tem nenhuma bolsa, ele não está empregado no momento, está pagando. Aí o que o gestor pode fazer? Poxa, eu não quero que esse cara vá embora, vou dar uma bolsa de pesquisa para o cara aqui, para ele trabalhar. Aí quando eu dou a bolsa de pesquisa, eu olho, o software calcula de novo e fala, cara, de 85 caiu para 30%. Opa! Ou seja, você nem estava pensando em ir embora, mas eu já sabia que talvez a chance de você ir era grande. E eu tomo uma decisão antes. Onde é que eu quero chegar agora? Esse software foi desenvolvido. Aí depois a gente pensou, cara, mas eu preciso usar, agora, por exemplo, um processamento de linguagem natural que não foi desenvolvido para esse cara, porque a gente não estava usando processamento de linguagem natural, porque tinha, por exemplo, lá, isso era para ensino médio, né? Às vezes o cara chegou atrasado, ou, sei lá, não entregou um trabalho, e isso ia para uma coordenação onde os caras digitavam lá um incidente qualquer. Pô, era um texto lá. A gente não tinha feito isso, mas já havia um componente desenvolvido, se eu não me engano, cara, eu acho que era da própria Google mesmo, que era um processamento de linguagem natural. Os caras tinham uma API lá. Ótimo, você vai lá e consome a API, beleza. O meu sistema, o meu software que a gente desenvolveu interno, estava conversando com a API do Google para processar, ou só consumindo uma API dos caras. Isso é muito, muito comum. Então, na verdade, o que você me perguntou assim, pô, eu foco num problema específico, desenvolvo. Cara, mas eu precisava estender isso agora. Eu precisava agora identificar, por exemplo, a foto do aluno e saber quem ele é, para quando ele passar aqui na câmera, na hora que ele entrar aqui na sala de aula, eu já dou presença para ele. Pô, mas eu não desenvolvi isso, cara. Vou ter que... Ah, não, mas tem uma API lá de terceiro que faz isso. Ótimo, consumo a API do cara, passo os dados, tá tudo certo. Ou seja, hoje eu não consigo enxergar no mundo de TI, de desenvolvimento de soluções, de software, você me dizer, eu não consigo conversar com aquele software. Isso não existe, cara. Isso não existe. Basta você criar um wrapper aí, digamos assim, uma API, cara, e daí eu vou lá e consumo a API, tá tudo certo. Quanto a isso, eu não vejo barreira nenhuma, tá? Barreira nenhuma. E isso independe de plataforma. Mas eu estou usando aqui Linux e o cara está usando Windows. Cara, eu vou lá, consumo a tua API, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Tá? Isso é muito comum, inclusive hoje. Ninguém desenvolve tudo. Você tem pedaços aí, né? Você tem pedaços hoje, e você fala, cara, aquele pedaço lá é legal, dá para eu consumir. Vou lá e consumo, tá tudo certo. Tá? Dando sequência aqui, foi uma mudança de paradigma, né? Outra coisa, na área de dados, tá? Na área de dados é importante. O software aprende com a quantidade de exemplos. Vamos lá, vou fazer a comparação de novo com o desenvolvimento de software tradicional. Quando você vai desenvolver um software lá para, sei lá, cara, você está desenvolvendo um software aí para o Unibave aí para a secretaria. Que software é esse? É um software para os professores digitarem a nota dos alunos, aí depois ele vai lá, calcula a média e publica isso lá no sistema, lá no site dos caras. Tudo bem, é um software. Eu tenho requisitos, eu preciso desenvolver lá um site qualquer, lá uma página na web, o professor vai lá digitar, vai calcular a média. Beleza, o que você faz? Tradicional. Desenvolvimento. Aí você pode falar de metodologia ágil, né, não, tal, mas seja qual for a metodologia que você está usando, você define o escopo, faz o levantamento dos requisitos e começa a implementar a tua solução. Para que você consiga implementar, a partir dos requisitos, você vai começar a especificar as tuas regras, as regras de negócio. Regras de negócio. Isso é importante. Tudo se trata de um problema de negócio. Toda vez que alguém contrata vocês ou contrata a empresa de vocês, está se falando de um problema de negócio. Eu preciso saber quais são as regras do negócio, implementar essas regras e resolver o problema. Isso é desenvolvimento tradicional de software. Boa parte do que se faz com inteligência artificial hoje não é assim. Eu não estou interessado nas regras do negócio. Por exemplo, se eu pedisse para vocês desenvolver um software para identificar se um e-mail é spam ou não. Simples, né? Você fala, como assim, Marcos? Bom, eu quero que o teu software, quando chegar um e-mail na minha caixa de e-mail, ele olhe para aquele e-mail e diga, isso aqui é um spam. Ou ele diga, não é spam. Tá tranquilo, pode deixar entrar na caixa do cara aí. Quais são as regras? Quem é que poderia me listar? Regra 1, de um e-mail que é spam.
Vocês têm um monte aí. Eu tenho certeza que se eu abrisse agora aí, alguém falar, cara, você tem que olhar o endereço, de onde veio, você tem que ver se não tem algumas palavras lá no corpo do e-mail. Tá? Cara, a gente podia ficar falando a noite inteira aqui. Vai ter 58, 68 regras para identificar se é um spam. Só que isso aqui muda muito. E aí toda hora eu ia ter que fazer manutenção só. Surgiu mais uma regra, mais uma. Pô, eu vou implementar 70 regras para ver se o e-mail é spam ou não? Como é que os caras resolvem isso hoje? Não é dessa forma. Como é que os caras fazem isso hoje? Então eu faço o seguinte, eu pego lá 500 e-mails que eu já sei que não é spam. Eu pego esses e-mails, coloco lá num banquinho de dados. Imagina lá que você tem um banquinho de dados, que tem lá o endereço de e-mail, o remetente, o destino, o corpo do e-mail, o subject, ou seja, o assunto do e-mail, se tiver algum anexo, enfim. Então, eu guardei lá no banquinho de dados 500 e-mails que eu sei que não é spam. O que eu faço agora? Eu pego mais ou menos uns 400, 500, que eu sei que é spam. Tenta raciocinar comigo. Agora eu tenho cerca de 1.000 e-mails, só que eu já sei, porque eu peguei isso de dados anteriores, históricos, né? Eu fui lá numa base de dados e separei. Então eu sei agora que eu tenho 500 e-mails que não é spam e 500 e-mails que é spam. Eu não defino regra nenhuma. O que eu faço para um software de machine learning, ou seja, para ele aprender? Eu insiro esses e-mails no software e só digo para ele o seguinte, ó, esse aqui agora que eu vou inserir é spam. Insiro o outro, ó, esse aqui também é. Ó, esse aqui não é. Aí eu insiro os 1.000 e-mails no software. Ó, como assim, Max, insere os 1.000 e-mails? Insiro lá. Ó, esse aqui é o primeiro e-mail. O destinatário, o remetente, o assunto do e-mail, o corpo do e-mail, se tem anexo ou não. Insiro lá e digo, ó, isso é spam. Então, a única coisa que eu estou dizendo para o software é spam ou não spam? Spam ou não spam? Insiro os 1.000 e-mails. O que eu quero que o software faça agora? Eu quero que o software identifique os padrões entre o que é um spam. Eu quero que o software identifique os padrões do spam. E o que não é um spam? Eu quero que o software também identifique. É como se ele estivesse aprendendo. Depois que ele aprendeu, desse processo onde eu mostrei 1.000 e-mails, o que eu faço agora? Agora eu vou testar para ver se o software ficou bom. Aí eu pego mais ou menos agora uns 50 e-mails que não estava no conjunto anterior de 1.000 e-mails, que não estava, tem 50. Agora tudo misturado, spam e não spam, que eu também já sei quem é spam e quem não é, e digo para o software, tá, e é esse aqui agora, me diga, já que você já aprendeu, isso aqui é spam ou não é? Como é que o software vai responder isso para mim? Com base naquilo tudo que ele armazenou lá atrás, nos padrões que ele identificou, ele vai olhar para esse novo e-mail e vai dizer, cara, isso aqui tem um perfil de spam. E aí eu vou mostrar esses 50 e vou, a grosso modo aqui, eu vou resumir. Eu vou contar, ó, dos 50 que eu apresentei para o software, ele acertou 45. Porque eu já sei, eu já tinha catalogado isso antes. Fala, pô, caramba, tá ótimo, tá ótimo. Tá uma margem de erro muito boa. Dos 50 ele erra 5. E agora eu faço o deploy desse, ou seja, implanto esse sistema. Eu não especifiquei nenhuma regra, eu só ensinei. É assim que funciona hoje. Tanto é que você hoje, eventualmente, acontece isso de vez em quando, que um e-mail que não era spam está lá na tua caixa de spam, né? Ou entrou algum spam na tua caixa. Por quê? Porque sempre tem uma margem de erro associada a esse tipo de paradigma de desenvolvimento. Então, essa é a grande sacada, essa é a grande, digamos assim, a grande mudança que houve entre você escrever um software para resolver um problema de negócio tradicional, que possui regras bem definidas, e quando você pega um problema na área de inteligência artificial, que você não sabe quais são as regras. Aí você tem que resolver isso de que forma? Exemplos. Quanto mais exemplos eu tiver, melhor vai ser o resultado do processo de teste do software. Mas não se preocupem, tá? Tudo que eu estou falando aqui, a gente vai detalhar melhor aí ao longo do semestre. A gente vai voltar a falar desses conceitos e vai olhar isso em cada uma das técnicas que a gente for ver ao longo do semestre. E aí, claro, associado a isso que eu falei, mudança de paradigma, vem os modelos alternativos de raciocínio, né? Agora, eu não... na verdade, eu não quero que o software ele raciocine ou pense como um ser humano, como também era um anseio, né, um desejo da galera quando começou a falar, cara, como é que o ser humano pensa?
eu preciso entender muito isso para fazer com que a máquina faça o mesmo. Não estou interessado nisso mais. Boa parte do que a gente tem em mercado hoje, entregando valor, que são softwares que realmente estão funcionando, eu não quero nem saber como é que você aí do outro lado, quando eu mando você somar 2 mais 2, como é que você pensa? Cara, eu quero abastecer o meu software de exemplos para que ele identifique padrões e resolva o problema para mim. Não estou mais interessado em comparar métodos de raciocínio entre ser humano e software. Eu estou interessado em resolver problema. E aí os caras criaram dentro da IA, né? Para a gente fechar essa parte do assunto, o que hoje é conhecido como a IA forte, a strong, e a IA fraca, que é o weak. E tem gente trabalhando nas duas vertentes, com certeza, mesmo em pesquisa. Essa forte ainda é aquela ideia de tentar simular o raciocínio humano. Tá? E a fraca, que apesar do nome fraca aqui não tem nada de pejorativo, não estou dizendo que é fraca porque não funciona, porque tem problema, não é isso. A fraca é que eu não estou preocupado, cara, se ela está pensando como humano. Eu quero só que ela se comporte como humano, digamos assim. Se eu construir um software que consegue jogar xadrez, está tudo certo. Eu não estou interessado em saber como é que o humano raciocina para jogar xadrez. Eu estou interessado em que a máquina emule esse comportamento. Como ela vai fazer isso? Eu vou desenvolver os meus algoritmos independente de entender a forma de raciocínio do ser humano. Não é isso que eu estou interessado. Agora, tem uma galera que trabalha nessa área de IA forte, que ainda está pesquisando isso. É uma área grande, tem muita gente, mas é uma área bem pesquisa mesmo, tá? Essa área que a gente chama de fraca, de novo, vou repetir, não tem nada a ver com porque é deficiente. Não. Eles quiseram dar nomes aí para separar. A fraca é o que de fato está fazendo diferença aí no mercado, onde as coisas estão aparecendo. Naquela questão de você focar num domínio e nesse domínio você resolver o problema sem ficar tentando abraçar o mundo. Não é isso que a gente quer hoje. A gente quer resolver problemas pontuais. Resolvi, partir para outro. Resolvi, partir para outro. É isso que a gente quer. Tá? E aí veio uma porrada de nome que eu estava falando no início, né? Hoje, a área de inteligência artificial tem, sei lá, computação cognitiva, máquinas inteligentes, assistentes inteligentes, análise preditiva. Essa análise preditiva é isso que eu falei há pouco lá, de você tentar prever se o aluno vai embora ou não. Sistemas de recomendação, a gente falou aí do Netflix, Amazon. Deep Learning, cara. Porra, Deep Learning é outro assunto. Nossa, cara, nos últimos 3 anos, é uma das áreas mais, dentro da área de aprendizado de máquina, porque está ali de novo, aprendizado de máquina, Deep Learning tem sido uma das áreas mais exploradas no mundo. São algoritmos de redes neurais, a gente vai falar um pouco sobre redes neurais, mas com várias camadas que deram um resultado fantástico, cara. Isso está sendo muito usado para reconhecimento de imagens, tá? O pessoal tem usado isso muito para reconhecimento de imagens, tem funcionado muito, mas muito bem, cara. Hoje, se você pegar... Isso é tão legal, porque se você pegar... Hoje tem um... Que é do Google também, né? Mas só que o TensorFlow é uma ferramenta para construção de softwares baseado em Deep Learning. Cara. E é free, cara. Você pode baixar aí na tua máquina, estudar e começar a brincar com isso. Processamento de imagens, reconhecimento de imagens, esses caras têm feito... Deep Learning é uma paulada, cara, uma paulada. E não é só para identificação de imagem, não, tá? Isso aí é usado muito também para análise de séries temporais, aquela coisa que você está olhando uma série, sei lá, venda de um determinado produto. Aí você fala, cara, nos últimos 2 anos eu vendi, e ele teve um determinado comportamento, né? Vendeu menos em determinados meses, vendeu mais em outros, tal. Aí você usa Deep Learning para fazer projeções. Tá, eu olhei para os 2 anos atrás, quanto é que eu vou vender esse ano? Cara, tem sido os softwares que são construídos usando Deep Learning têm tido uma assertividade, assim, gigantesca, cara. Muito bom. Então, são alguns, né? São alguns aqui que eu coloquei de termos, que hoje tem uma porrada de termos, e todos eles estão orbitando, digamos assim, em volta aí de IA, né, cara? Inteligência artificial. Esse cara aqui também, de informação, eu gosto de botar informação. Não vou cobrar isso de vocês, né? Estou falando, é só informação até. Porque o que eu falei? A ideia hoje é a gente contextualizar, cara. Falar um pouco. Esse cara aqui é o Alan Turing. Cara, esse aqui é
apesar de 56, os caras terem se reunido e criado lá uma conferência lá nos Estados Unidos, e batido o martelo, e dizendo, cara, criamos a área de inteligência artificial em 1950, ou seja, já 5 anos antes, o Alan Turing escreveu um artigo, que está aí o nome lá em cima lá do artigo, naquela revista aí, na Mind, tá em outubro de 1950, onde ele fez, primeiro ele fez uma pergunta: as máquinas podem pensar? E aí ele propôs um teste que ficou conhecido como Imitation Game, que é o teste de Turing, que na verdade eu não sei se vocês viram um filme. Tem um filme que eu acho, se não me engano o nome é Imitation Game. Os professores mostraram em algumas fases já, umas 2 vezes. Legal. Assim, é claro que o filme é filme, né, cara? E daí tem todo um esquema aí de não pode ser um filme totalmente voltado para a área científica. Se bem que o filme acaba retratando mais o perfil do Turing enquanto trabalhava no desenvolvimento da máquina lá para decodificar lá as mensagens na Segunda Guerra Mundial lá, que a máquina Enigma, enfim, dos alemães, eles deram um foco mais para isso. Não que isso seja menos importante, porque o cara é absurdo lá também, né? Mas ela fala muito pouco da questão do Turing envolvido com a área de inteligência artificial. Eu sugiro, se vocês se interessar ou dar uma lida mais e tal, tem várias biografias interessantes, aí, material legal na internet sobre o Turing, mais nessa área do Imitation Game, que é o teste de Turing voltado para a área de IA. Então, assim, o Turing, ele era 1950, mas ele estava com a cabeça lá de 2020, aqui na nossa época. O artigo é muito legal, o cara estava propondo, como as máquinas podem pensar, cara? Os caras não tinham nem máquina na época. E o cara estava propondo alguma coisa muito, muito visionária, muito lá na frente. E aí, o Turing é hoje, de fato, conhecido como o pai aí da computação, na verdade, né? O Turing tem uma porrada de trabalhos em várias áreas da computação, de modo geral, mas esse aqui é o artigo, digamos assim, que a primeira vez o maluco pensou, cara, vem cá, mas será que eu consigo fazer as máquinas pensarem? E aí propôs esse jogo, tal, enfim, e é legal, cara, porque, assim, é óbvio que os caras, quando se reuniram em 55, já tinham lido, né, é óbvio, o artigo do Turing todo mundo conhecia, e isso acaba despertando curiosidade, falando, cara, peraí, 5 anos depois a gente já tem mais subsídios aqui, mais conhecimento para tentar propor uma área mais robusta, né? E o Turing, obviamente, que ele estava numa área mais teórica, né, cara? Ele estava propondo, ele estava fazendo suposições, mas, enfim, teorias super interessantes, né? O teste Turing, só para a gente não ficar no vácuo aqui, que é o Imitation Game, na verdade, era uma proposta que o Turing tinha, que ele dizia o seguinte, olha, cara, mais ou menos esse desenho que está aí no slide. Imagina que você é o cara C. Então, você tem 3 componentes aí no teste. O componente A, o componente B e o componente C. Imagina que você seja o C. Então, você está numa sala, na frente de um computador, isolado, só você lá dentro, você está numa sala e você abriu um chat, lá, um software de chat, o WhatsApp, vai. Você abriu lá, você está com o WhatsApp aberto lá, ou você está no teu smartphone ali, mas você está numa sala isolada. E daqui a pouco você começa a conversar com alguém. Tá? Você começa a conversar com alguém. Só que do outro lado, que são os componentes A e B, você não sabe se do outro lado você está conversando com um software ou está conversando com outro ser humano. Então a proposta do Turing era essa. Então imagine que você está conversando com alguém, você não sabe se do outro lado é um software também, se é um software ou um outro ser humano. E você continua conversando. Você está falando, uma porrada de coisa, está batendo um papo. C, aí vem a questão do Turing. C, durante algum tempo, você conversar com esse outra componente lá, que você não sabe qual é. Se durante algum tempo você falar, cara, eu estou aqui conversando faz 15 minutos e eu não consigo dizer se do outro lado, quem está conversando comigo é um software ou uma pessoa. Ou se você for taxativo e falar, cara, pela conversa aqui, quem está do outro lado aí é uma pessoa. E se não for uma pessoa, for um software,
Aí o Turing falou, cara, daí esse software pode ser considerado, esse computador, né, como na época falava, esse computador é um computador inteligente. Então, se você não tiver a capacidade de distinguir ou identificar se você está falando com uma pessoa, um computador, e do outro lado for um chatbot, por exemplo, como a gente chama hoje, você fala, cara, esse chatbot é muito bom, porque eu achei que estava falando com uma pessoa. Aí o Turing falou, cara, daí esse software pode ser considerado inteligente. Cara, tem gente que tem várias subjeções, ou digamos assim, cara, não concordo com o Turing, cara, não pode, só pelo fato de ter conversado. Tem muita gente que fala, legal, isso é um teste interessante. O mérito aqui não é se isso seria inteligente ou não, é um teste que ele propôs em 1950, e a partir da década de 70, se você for para a internet, você vai achar, isso é chamado de Loebner Prize, você procura lá no Google, vai ter, que a partir da década de 70, uma universidade nos Estados Unidos, ela começou a promover um teste de Turing, desde 70, ou seja, você mandava o teu software lá, o teste do teu chatbot, tinha uma banca de jurados, e os jurados iam ficar conversando com o teu chatbot, só que eles não sabiam se estavam conversando com o chatbot ou outra pessoa, exatamente o cenário aí do teste. Se durante algum tempo os jurados não pudessem identificar se era um bot ou não, aí os caras, cara, daí o teu software tinha passado no teste de Turing. Vocês terem uma ideia, 70, né, eu falei, desde 1970, nunca nenhum software passou no teste de Turing. Nenhum chatbot, nenhum software conseguiu enganar os jurados durante muito tempo. Pra você ter uma ideia hoje, então, por isso que eu estou falando, a intenção, você não conversa com chatbot sobre qualquer assunto. Quando você liga para uma empresa aérea, por exemplo, nos Estados Unidos você faz isso tranquilamente, ou via chat, para comprar uma passagem aérea e é um bot que está conversando com você, cara, ele vai tratar do assunto específico da passagem aérea. Ponto final. Quando eu entro, por exemplo, no chat para conversar com um assistente virtual lá de uma empresa telefônica, o assistente virtual vai tratar do assunto telefonia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não tem um chat, não tem um bot que vai conversar sobre qualquer assunto, cara, como você conversa com os colegas de vocês, sei lá, cara, numa mesa de bar, sei lá, numa festa. Não tem um software que faça isso hoje ainda. Né? Você tem algumas iniciativas, o Watson, por exemplo, é uma delas, bastante avançada, mas você conseguir conversar sobre qualquer assunto e o software responder sempre coerente para você é extremamente complicado. Então, gostem ou não do teste de Turing, até hoje ninguém passou de fato no teste de Turing, ninguém conseguiu desenvolver um software, nenhum chat aí, que de fato conseguisse conversar com o ser humano e conseguisse enganar o ser humano durante muito tempo. Enfim, tem softwares bem avançados, mas ainda não é aquilo que o Turing tinha escrito em 1950. Bom, gente, que legal, identificação de imagens, processamento de linguagem natural, resolver o problema para verificar se o cara vai embora da instituição ou não, sei lá, cara, tem uma porrada de coisa interessante, mas tudo se restringe, no fundo, a algoritmos, né? Algoritmos, e é isso que basicamente a gente vai falar ou vai conversar durante esse semestre. Nada é mágica, né? Nada acontece de forma mágica. Eu coloco lá os dados e o Max falou que, cara, é só botar os dados lá e o software identifica se é spam ou não é tal. É óbvio que tem um algoritmo por trás disso que trata disso. E nós, enquanto estudantes da área de inteligência artificial, pelo menos durante esse semestre, a gente vai precisar se debruçar em cima de algoritmos, que é óbvio. Né? E os algoritmos trabalham em cima de estruturas de dados. Eu preciso criar estruturas onde eu consiga manipular essas estruturas usando algoritmos. E basicamente é isso que a gente vai falar. Que a gente vai tratar aqui durante esse semestre de software, de algoritmos. Né? É óbvio que para um semestre ninguém vai sair especialista aqui na área de AI. Então a disciplina é muito mais, muito mais informativa do que propriamente formativa. Ninguém vai sair daqui com uma formação de
expert na área de IA. Eu vou mais trazer informações, a gente vai entender alguns algoritmos, a gente vai até implementar alguns algoritmos, mas sempre com um nível base, né? Um nível de fundamento mesmo, para que a gente consiga entender, né, o fundamento, a base disso. E isso aí, com a minha intenção, claro, se alguém estiver muito interessado nisso, ele, a partir desses fundamentos, dessa base, ele pode começar a buscar novas informações, enfim, entender. No próprio curso mesmo, aí na frente a gente tem uma outra disciplina que trata mais de... Até uma disciplina que foi colocada esse semestre, eu acho. Eu vou trabalhar uma disciplina de tópicos especiais lá com o pessoal da última fase, que aí eu vou falar especificamente de machine learning, mas aí eu não vou falar muito de conceito. A minha ideia é usar Python, né? Python hoje tem um stack de desenvolvimento para a área de data science e machine learning muito completa, várias bibliotecas e pacotes. Então, minha intenção nessa disciplina esse semestre é a gente botar a mão na massa mesmo, fazer um hands-on e implementar muita coisa e ver resultado. Mas está acontecendo lá no 8º semestre, aqui a gente vai falar mais de fundamentos, tá, da disciplina. Cara, sei lá, por que aprender inteligência artificial? Eu acho que eu já coloquei tantos argumentos hoje aqui que, assim, eu estou muito convencido que essa área é uma área que deve ser, pelo menos, de novo, essa aqui não é a única área, é o que eu falei, cara, eu quero trabalhar, sei lá, você está interessado em trabalhar com segurança da informação. Porra, baita área. Esse volume de dados hoje que a gente tem, toda empresa precisa de um cara nessa área de segurança, um cara, uma estrutura, uma equipe que trabalha com segurança de dados. Baita área. Eu vou trabalhar com um banco de dados mesmo, eu quero um banco mesmo, eu quero trabalhar eu quero me tornar um DBA, eu quero administrar banco, eu quero trabalhar com configuração, com implantação de bases de dados. Legal. Não, eu vou trabalhar com a área de engenharia de software, meu lance é engenharia de software, eu quero desenvolver software, eu quero trabalhar com modelos de desenvolvimento, com metodologias, enfim. Cara, seja lá o que você vai trabalhar, seja na área de segurança, banco, engenharia de software, tudo hoje meio que converge para essa área de IA, né? Porque seja segurança, seja engenharia, seja banco, cara, você pode desenvolver, você pode consumir, né? A gente falando há pouco aqui de consumir APIs, ou enfim, de produtos prontos de terceiros. Você pode fazer isso, cara. Hoje tem muita coisa de IA na área de segurança. É muita coisa. Por exemplo, você tem softwares usando inteligência artificial para detecção de intrusão em redes de computadores. Um software que fica monitorando e ele é capaz de identificar se alguém está tentando invadir ou não. É um software que faz isso. E ele está baseado, usa componentes inteligentes. Se você falar na área de banco de dados hoje, pô, eu estou falando desde o início aqui, até agora, de dados. Se você é um cara que trabalha com DBA e tal, facilmente você vai conviver com a área de inteligência artificial. Tá? A engenharia de software. Porra, cara, tudo que a gente... Eu estou falando de desenvolvimento de software, cara. No desenvolvimento de software, a gente está falando de engenharia de software. Então, assim, você não precisa ser um profissional da inteligência artificial, da área, mas aprender, saber, transitar por essa área, conhecer os conceitos, é fundamental para qualquer outra área dentro da área de tecnologia da informação que você possa seguir aí na tua caminhada depois que você terminar o teu curso de graduação. Tá? Então, e tudo, cara, aqui ele está falando aí de que tudo software está integrado à base de dados, e é verdade, cara. Todo mundo tem dados armazenados dentro da empresa, em qualquer lugar. Então, trabalhar isso é extremamente importante e produtivo. Né? E aí vem aquilo que eu falei lá no início, né? Hoje em dia, pouquíssimas empresas estão utilizando esses dados com softwares inteligentes para produzir, de fato, conhecimento ou informação útil para tomar uma decisão mais acertada. Por exemplo, essa questão de você prever evasão do aluno que eu falei do Senai, cara, é uma baita de uma ferramenta de gestão. Porra, eu tô antevendo um problema, eu tô me antecipando ao problema. Depois que o cara foi embora e eu contabilizar o percentual de evasão, porra, cara, já aconteceu, o cara foi embora.
Ah, mas é importante saber o percentual de evasão depois que foi embora? Claro que é. É um dado importante. Ah, a instituição Unibave. Eu tenho quase certeza que anualmente ou semestralmente, principalmente agora, nesse contexto aí de pandemia, os caras estão monitorando o percentual de evasão da instituição. Ah, perdemos, sei lá, 4, 5% dos alunos. Estou chutando aqui. E por que a gente perdeu? Então, olhar para trás e entender o que aconteceu é importante. Aliás, isso aí tem um nome, né? Você já deve ter ouvido falar também. Isso é chamado de BI, Business Intelligence. O processo de BI está interessado nisso, né? De você olhar para os teus dados e verificar o que aconteceu e entender o que aconteceu. Isso é BI. Quando eu olho para os dados históricos e quero projetar ou prever o que vai acontecer, isso não é mais BI. Aí a gente está falando de ciência de dados, de machine learning, a gente está falando aí de inteligência artificial tentando construir modelo preditivo. Ah, mas então você está me dizendo que o BI não é legal? Não, não. Eu estou dizendo que, na verdade, são dois processos complementares, né? É óbvio que eu preciso saber o que aconteceu e por que aconteceu. Mas eu quero também saber o que pode acontecer. Então, eu posso... Hoje, as empresas, de modo geral, boa parte delas tem o seu processo de BI lá dentro. O pessoal usa lá o ClickView, o Sense, na verdade, que é né, a versão nova do View, Tableau, Power BI da Microsoft. São ferramentas hoje que estão instaladas lá, prontas, na verdade, né? Isso é chamado, inclusive, de Self-Service BI, porque a ideia é você pegar uma ferramenta dessa, conectar na tua base de dados e o próprio usuário lá arrastar componentes e criar lá os seus dashboards, seus relatórios, enfim. Isso é importante? Claro que é importante. Mas isso é uma etapa. Depois que eu entendi os meus dados, depois que eu montei lá os meus dashboards, meus relatórios, tal, o pessoal olhou e falou, caraca, cara, ó, a gente teve 10% de evasão no último ano. E por que os caras foram embora? Ah, não gostaram das aulas à distância, a mensalidade está muito cara, brigaram com o diretor, não sei o quê. Tem lá os... Então, você montou lá o teu dashboard e entendeu. Ah, então esses 10% aqui, aconteceu isso. Bom, paramos aqui no BI. BI vai até aí. Agora você fala, cara, mas agora eu preciso de um modelo preditivo para ver se esses caras que estão hoje estudando, qual é a probabilidade deles ir embora. Opa! Machine Learning, inteligência artificial, modelo preditivo. Complemento, tá? Há muita confusão hoje aí no meio, o que é BI, cara, os caras misturam tudo, só porque tem um nome de inteligência ali. Calma, calma. São processos diferentes, mas são complementares. É importante entender isso para não falar bobagem aí, ou de repente você entra na empresa e fala, cara, eu trabalho com inteligência artificial, eu estou trabalhando com Power BI. Porra, cara, por favor, né? Estou trabalhando porra nenhuma de inteligência artificial se você está usando só o Power BI para fazer BI. Ponto final. Você não está fazendo isso. Mas, enfim, é bom a gente, ao longo da disciplina, a gente vai começando também a separar, a entender os conceitos, os processos e tal. BI não é uma ferramenta, na verdade, é um processo. Ah, cara, e aqui campos, né? Eu já falei de alguns, mas hoje, na verdade, nem é legal botar um slide dizendo quais são os campos ou perspectivas na área de A. Eu não consigo ver nenhum campo, na verdade. Eu poderia botar uma tela, entrava um slide em branco aqui agora, e o título só: campos ou áreas de conhecimento que não precisam da inteligência artificial. Eu não consigo. Se vocês conseguirem pensar em algum agora aí, para me dizer, cara, essa área de conhecimento aqui não precisa de IA. Aí eu me rendo aqui, e daí na próxima slide, próximo semestre, eu coloco aqui, boto até o nome de vocês, dizendo, fulano de tal falou uma lá que eu não tinha pensado. Eu não consigo imaginar. Saúde, educação, financeiro, as próprias relações humanas, transporte. Cara, você pode pensar em qualquer área de negócio. Qualquer área de negócio. Você pode ter componente inteligente ali dentro que vai gerar ou agregar valor para o teu produto final. Então, nenhuma área pode dizer, não, eu não preciso disso. É pouco provável isso. Eu não gosto de usar a palavra impossível, porque, porra, na área de TI, impossível é bobagem, né? Tudo é possível. Então, mas é pouco provável que você vai enxergar uma área onde não precise da inteligência artificial. E uma das coisas mais fascinantes que eu vejo, que para mim me atraiu muito, enquanto estudante da área de inteligência artificial, porque eu me considero
ainda um estudante da área de IA, né? Eu não sou um cara, e é humanamente impossível saber tudo sobre essa área, porque ela é vastíssima, né? Ela cresceu muito, ela está gigantesca. E eu sou um estudante, como vocês agora estão começando a estudar. Eu ainda sou um estudante da área de IA, vou continuar sendo estudante, mas o que me fascina nessa área é essa característica interdisciplinar, né? Porque quando você trabalha com inteligência artificial, você não trabalha só com computação, cara. Isso é uma outra visão extremamente equivocada, achar que a área de inteligência artificial é uma exclusividade do mundo do pessoal da computação, da galera que programa, da galera que desenvolve software. Não é verdade, cara. Para fazer inteligência artificial de fato, que resolva problemas reais, você precisa de um monte de outras áreas. Se você não acreditar em mim, depois você vai no Google aí e procura lá o MIT, né? O MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston. Entra lá no site dos caras, que hoje, para mim, é é um dos institutos de tecnologia mais avançados do mundo. Procura lá e procura a área de IA dos caras, vai ter a área de IA. E aí você dá uma olhadinha, tem lá o staff, né? O perfil das pessoas que trabalham no grupo lá, no laboratório, no departamento de inteligência artificial do MIT, e dá uma olhadinha no perfil das pessoas que trabalham com IA. Você vai encontrar psicólogos, físicos, matemáticos, filósofos, cara, biólogos, gente da área da pedagogia. Esses caras todos hoje estão trabalhando num departamento chamado inteligência artificial. Vai ficar claro para vocês, à medida que a gente for avançando no semestre, isso que eu estou falando. Vocês vão lembrar desse diagrama aqui. Eu vou lembrar vocês, lembra lá no primeiro dia, cara, que eu falei que a área era extremamente interdisciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar, né? Múltiplas disciplinas, multidisciplinar e interdisciplinar, porque troca informações entre essas disciplinas ou essas áreas do conhecimento. Vocês vão ver, ao longo do semestre, quando a gente falar das técnicas ou de algumas técnicas, eu vou falar, cara, ó, falei para vocês, cara, que a gente ia viajar um pouco aqui na biologia, que a gente ia viajar na matemática, que a gente ia dar uma passeada aí na linguística ou na filosofia, a gente vai dar uma geral aí. Por quê? Porque a IA, ela se apropria, né, de conhecimentos dessas áreas para construir soluções mais robustas. Isso para mim, é uma das coisas mais fantásticas dentro da área de IA hoje. Para mim, isso aqui é o que mais me atraiu, de fato, na área de IA. Pra vocês terem uma ideia, isso me atraiu tanto que quando eu estava fazendo o meu curso de doutorado aqui na Universidade Federal, e a minha área, eu entrei no doutorado para trabalhar com a área de inteligência artificial, e na época eu me apaixonei por uma área chamada de bioinformática, que era a ideia de você usar componentes, né, de computação, de software, para resolver problemas muito específicos da biologia. E eu falei de domínio lá atrás, né, de focar mais, não na biologia como um todo, mas na área da biologia molecular. Então, um escopo menor, então, isso ganhou um boom na década de 90, mapeamento genético, enfim, então a galera estava muito focada em tentar usar ferramentas computacionais para desvendar, para entender, sei lá, sequências genômicas, sequências de DNA, que é uma coisa muito exclusiva da biologia molecular, né? E eu me apaixonei por isso, e quando eu fui fazer o doutorado, eu quero trabalhar nessa área. E foi assim, eu fui trabalhar nessa área lá na UFSC, só que, porra, eu me deparei com uma área, cara, era da computação. E tinha muitos conceitos lá de biologia que eu falei, cara, eu tô ferrado. Isso me incentivou tanto, me deixou tão pilhado no lance que quando eu fazia o doutorado lá, eu resolvi fazer o vestibular para biologia. E eu comecei a estudar, fazer biologia. Eu tinha um doutorado lá durante o dia na Federal e à noite eu ia para o curso de biologia e graduação, e eu ia fazer algumas disciplinas de biologia. Cara, daí eu comecei a me empolgar com a biologia.
e comecei a fazer 1, 2, 3, 4 semestres. Na verdade, eram 8 semestres na época, eu fiz até o 6º semestre. Acabaram faltando 2 semestres para eu concluir o curso de biologia, e eu não concluí porque daí já estava na finaleira do meu doutorado, e eu falei, cara, preciso defender isso aqui, e eu não consegui mais conciliar os horários. Aí eu até tranquei o curso na época, falei, cara, mas sei lá, um dia eu volto, sei lá, faltava só 2 semestres, nem que seja para terminar, e falando, tá, me formei em biologia também. Mas eu estou falando isso só como exemplo de como a área é fascinante, que acabou me pilhando e falar, cara, preciso mergulhar um pouco na outra área para eu poder tentar resolver os problemas daquela área. Na verdade, eu acho que isso é a síntese, é o resumo de nós, profissionais da área de TI, né? Nós somos resolvedores de problemas. As pessoas olham para nós como uns caras que falam, cara, esse cara pode resolver o problema com uma ferramenta computacional. Só que para eu conseguir resolver o problema do cara, eu preciso entender o problema. E entender um problema de uma outra área não é trivial. Eu preciso mergulhar de fato ali. É por isso que a gente vê um monte de solução meia boca, um monte de solução que não resolve, porque o cara não entendeu o problema. E aí ele projetou uma solução sem entender de fato o problema. Então, eu acho que isso fica para a vida profissional de vocês, para a nossa vida profissional, enquanto eternos estudantes, né? Eu me considero dessa forma, essa história de a gente precisa, né, do título lá do professor e dos estudantes, mas, cara, eu nunca consigo me enxergar dessa forma. Eu consigo me ver, talvez, como um estudante que está alguns níveis acima de vocês, mas um estudante que talvez teve acesso a mais conteúdo do que vocês, mas vocês estão vindo atrás e vão conseguir também. Somos todos estudantes, eternamente estudantes. Eu acho que hoje, o cara que é da área de TI, ele tem que estar em learning mode, ou seja, em modo de aprendizado o resto da vida. A gente sempre está aprendendo. Isso é o que é a beleza da área de TI e de outras áreas de conhecimento também, mas a área de TI, isso é muito forte, né? Eu preciso estar o tempo todo me reinventando, o tempo todo me atualizando, o tempo todo ligado no que está acontecendo. E isso é importante, isso é legal, isso gera curiosidade e ser curioso, isso também tem a ver com entender o problema do outro para que eu consiga resolvê-lo de uma forma eficiente. Enfim, a área de AI é apaixonante, eu poderia ficar falando sobre isso aqui, sei lá, noites e noites e noites, todos os dias. A minha intenção é contextualizar, isso é importante, para que a gente possa, a partir de hoje, digamos assim, entrar nos conteúdos, porque daí está segmentado, e a partir das próximas aulas a gente vai olhar esses conteúdos de forma segmentada. Vamos revisar alguma coisa do que foi dito hoje, né? Hoje é um overview, a gente vai revisar isso aqui, para que a gente consiga, pelo menos, ter, como eu falei há pouco, uma informação do que a área de IA pode me possibilitar. E se de fato vocês quiserem continuar nessa área, cara, hoje está muito bom, porque tem muito material, né? Está muito fácil. E para a gente, de fato, fechar esse bate-papo, e aí eu vou abrir para vocês aí, a gente pode conversar e trocar algumas ideias, eu acho que, assim, as pessoas têm feito a pergunta errada, né? Na verdade, não é importante você saber o que é inteligência artificial, cara. Pô, o que é inteligência artificial? Cara, você pega um livro, depois você olha lá no livro. Eu trouxe um conceito hoje aqui que estava lá no slide. Tem zilhões de conceitos. A questão importante é o que a inteligência pode fazer pela humanidade, digamos assim. O que a inteligência artificial pode fazer pelo teu problema de negócio que você tem na tua empresa? O que a inteligência artificial pode fazer para resolver o problema que você está pensando no teu TCC, sei lá. Você falou, cara, olha aí, ó, uma área para TCC fantástica. Pô, eu vou ter que fazer mesmo. Então, sei lá, de repente eu vou usar IA para resolver um problema. Só que a questão e isso é importante, eu preciso organizar a ordem das coisas, que eu vejo que, às vezes, os estudantes, de modo geral, eles não organizam isso. Primeiro eu identifico o problema, estudo o problema, entendo o problema. Aí eu vou olhar para a ferramenta de IA que possa resolver aquele problema. É essa a ordem. Eu não posso pensar, eu quero usar determinada técnica de IA, porque tem várias, a gente vai ver isso. Tá, mas qual é o teu problema? Eu não sei ainda, eu estou procurando. Não é assim que funciona. Primeiro você define um problema, e depois você olha para a área de inteligência artificial e verifica se ela pode te ajudar. E aí vem a pergunta, o que ela pode fazer por mim? Né? O que ela pode fazer por mim para resolver esse meu problema?
Se você olhar para a empresa de vocês hoje, onde vocês trabalham, vocês lidam com processos, com requisitos, com metodologias, quando vocês se reúnem lá sei lá, com o PO de vocês, quando vocês fazem as sprints de vocês lá, tá, será que se eu colocasse um componente de IA aqui dentro aqui, será que isso aqui não ia ficar mais rápido, mais eficiente, e entregar um valor maior lá para o meu usuário final? Não sei, é isso que vocês têm que perguntar, cara. A grande questão é, você tem que estar se provocando o tempo todo, dizendo, será que eu não consigo otimizar esse processo, melhorar esse processo? Está lá, funcionando, bonitinho. Será que não dá para melhorar? Será que eu não consigo agregar valor a isso? Entregar um valor melhor lá para o meu usuário final? Botar um componente de inteligência artificial aí dentro? Será que a experiência do usuário não seria mais interessante a hora que ele fosse consumir, por exemplo, essa minha solução? Eu acho que essa é a questão principal. É disso que se trata, é disso que a gente vai brincar, ou vai falar, ou vai conversar durante esse semestre até lá dezembro. É isso que a gente vai fazer. A minha intenção é trazer o máximo de informação para vocês, sem sobrecarregar. É por isso que eu falava no início, eu não vou ficar aqui, cara. Ó, a gente está aqui batendo... Agora, a gente está falando aqui, eu estou gravando há 2 horas. Né? Então, a gente está batendo quase 9 horas. Estou falando há 2 horas aqui. Não dá para a gente... vou falar mais 1 hora, cara. Vai cansar todo mundo. Já deve ter gente cansada aí. Sei lá se estão todo mundo comigo. Mas, enfim, a questão é, a gente precisa dosar isso aqui para que isso seja digerido de uma forma inteligente. Né? Ou seja, que você consiga digerir o conteúdo e, de fato, use isso. Porque senão é um monte de blá, blá, blá que a gente vai falar, vai passar o semestre inteiro e você vai falar, cara, sei lá, o cara falou um monte de coisa lá. Sei lá, fiz as provas do cara, os exercícios que ele botou lá, passei, mas nem... Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente, então, dosar isso aqui para que vocês consigam digerir e para que vocês consigam absorver alguma coisa, cara. E se você vai usar isso no futuro ou não, isso não importa. O importante é que você vai saber do que se trata essa área. Isso é o mais importante. Certo? E aí, galera? Alguma colocação, alguma dúvida, algum questionamento, alguma curiosidade? Está aberto aí para vocês. Vamos conversar. Professor, é só uma pergunta. A nossa aula de inteligência artificial, ela vai ser bastante... A gente vai utilizar bastante programação, a gente vai ficar mais na parte de teorias, assim, ou vai ter esses 2 termos? Vai ser meio termo? Teoria e programação, teoria e programação. Boa. Assim, vamos pensar numa proporção aí. A gente vai falar sobre teoria, mas de uma maneira mais de estudar o algoritmo em si, tá? Não é uma teoria daquilo que é isso, que é aquilo, mas a gente estudar o algoritmo, entender o funcionamento, sem de fato implementá-lo, e em alguns casos a gente vai implementar. Mas se eu pudesse colocar ele numa proporção, eu estou falando de 70% para 30%. O que é 70-30%? 70% a gente vai procurar entender o funcionamento, o mecanismo, e 30% a gente vai implementar. Porque em alguns casos ali eu acho que é necessário implementar para reforçar o entendimento de um determinado algoritmo. Daí, botando a mão na massa, você consegue entender melhor. Beleza, era só isso a minha dúvida. E aí, galera? O resto aí. Bom, então a gente vai fazer o seguinte. Max. Opa! Ô, Max, boa noite. Boa noite. Olha só, chegasse a comentar ali que vai ter uma matéria de tópicos especiais para a última fase, que tu vai chegar a mexer com Python. Isso. A gente conversou, acho que foi no finalzinho do ano passado, até conversei com o Nassim, vai ser referente àquilo daí? É uma matéria extracurricular ou... Na verdade, assim, ela faz parte do currículo de vocês, ela vai ser ministrada amanhã, terça-feira. Uhum. Amanhã, terça-feira, e ela está lá como tópicos especiais. Então, como esses tópicos especiais lá no currículo, ele não tem uma ementa, e isso é uma estratégia, todas as instituições fazem isso, né? É uma estratégia do quê? Você reservar uma disciplina lá para ficar olhando o que tem de novo e falar, cara, no momento aí eu acho que essa disciplina é importante, vamos colocar isso em tópicos especiais. E aí eu conversei com o Nassim, vocês também, acho que vocês tinham falado também com ele, e a gente resolveu fazer na minha opinião, fazer uma disciplina mais prática, né? A gente vai usar Python, para eu mostrar de fato os algoritmos e a gente, nesse caso, implementar tudo, né? Sim, mas vai ser Python orientado a
inteligência artificial, visando esse lado, ou só Isso. ensinar no Python? Não, a minha intenção não é ensinar ninguém a programar Python. Eu vou ensinar, para quem não conhece o Python também, mas eu não conheço nada, não tem problema. Eu quero ensinar para vocês só os componentes do Python que me interessam, por exemplo, como é que eu manipulo lá uma estrutura de matriz ou um array, ou como é que eu lido lá com com um data frame, que é outra estrutura. Todo mundo entendeu isso, beleza, e a gente parte para os algoritmos. Mas aí a gente vai usar muito biblioteca, muito framework. Então a gente não vai ficar lá programando um monte de linha de código. A gente vai usar algumas funções built-in, né, pré-definidas, para resolver o problema de uma maneira mais rápida. Uhum. Mas eu vou usar Python o tempo todo. Sim, beleza. O Max, depois a gente puder dar uma conversadinha sobre o TCC ali. Beleza. Se quiser aí, daí eu vou parar daqui a pouco aqui a gravação, né, até para não... A aula, e a gente vai ficar batendo papo aqui. Beleza, obrigado. Então, assim, galera, seguinte, eu vou parar a gravação, porque a gente então encerrou. Para a galera que não pôde acompanhar hoje, depois vai ficar lá disponível, se você quiser rever. E a gente vai fechar aqui, tá? Mas, então, parei a gravação.